O nome do vídeo, o nome do vídeo é A Importância de Contar Histórias e Registrar Momentos. Opa, bom? Calma aí. Oi? Pode deixar que eu gravo essa propaganda, primo. Você ainda tá sem bigode, vamos esperar seu bigode crescer. Ué, tá bom então. Eu vou voltar a jogar meus joguinhos. Tá. Tem uma propaganda, é isso? Opa, bom? Bom. Senhores, hoje eu tô aqui pra jogar um negócio bem legal e bem diferente do normal. Eu, o Bruno Hatak, fui convidado Hot pelo Tab. OpenX para participar da gravação de um game show, o Hot Tab Hero Brasil, Uhum. que contou com ilustres presenças de várias pessoas legais, como por exemplo o Otaviano Costa e a Gabi Zuski, que foram os apresentadores, Ele não vai falar de mim, não? e o Luba TV e o Ah, tá. Rolandinho, que foram meus aliados de equipe. Só o que falta. Sim, o encontro de Bruno Hatak e Luba aconteceu. No Aconteceu. Hot Tab Hero, o time do Luba enfrentou o time do Gianluca para ver quem sabia mais sobre jogos e curiosidades de internet. E tava valendo vouchers de até 40 mil reais pro time vencedor poder distribuir pros seguidores. Foi a Exato. primeira vez que eu participei de um projeto assim, de uma produção desse nível, e foi muito legal. Bro, e que nível que foi essa produção, viu? Porque eu cheguei lá, eu não tava esperando que fosse tudo que a gente viu. O lugar era gigantesco. Esses painéis de LEDs aí, tinha uma hora que não tava funcionando. A gente teve que esperar arrumar umas 2 horas ali, sentado, parado, sem fazer nada. Mas a produção tava incrível. Incrível do negócio. Por mais que na maior parte do tempo eu tenha ficado tímido e com cara de bobo na gravação. Quem quiser assistir o Hot Tab Hero, o episódio está disponível no canal do Opera GX no YouTube. Isso. Ou então você pode ir diretamente pra ele clicando no link aqui na descrição do vídeo. Uhum. Depois de assistir o meu vídeo, é claro. Ah, mano, toda vez isso. Que foi, primo? O navegador aqui que eu tô usando tá puxando tudo minha aranha e tá deixando meu jogo todo alagado. Primo, eu já te dei a dica. Baixa o Opera GX, você sabe que ele é o Exato. melhor navegador para gamers. Porque além de ele ter um design mais bonito e ser mais customizável que outros navegadores, você também pode controlar o tanto de RAM que o navegador usa. Limite de Além RAM, disso, ele exatamente. mostra data de lançamento de jogos e notícias sobre jogos, pra você sempre ficar informado. Incrível. Você por acaso tá me usando pra fazer propaganda? É, mais ou menos. É que o negócio é bom e os caras estão me patrocinando, então eu não podia perder essa oportunidade. Baixa aí, você vai gostar. Tá bom. Então eu vou baixar. E deixa eu adivinhar. O link tá Sim, a gente perdeu. na descrição também. É óbvio. Obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. E aí, aqui é o seu E aí? youtuber quase preferido, Hermanoteu da Pentescopeia, filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Ah! Umas semanas atrás eu estava fazendo uma viagem de ônibus que durou 8 horas. Eu Nossa tive Senhora. bastante tempo para assistir Jojo, ouvir música, mas eventualmente eu cansei e comecei a refletir sobre algumas coisas. Sobre a vida, memórias, registros e mais especificamente sobre a importância da história. Sempre E eu bom. não tô falando da história de grandes impérios que caíram, de tiranos que foram traídos ou de guerras que aconteceram. Eu tô falando de histórias mais mundanas, mais cotidianas. Aham. Sabe quando você senta na mesa com um amigo ou parente e começa a contar sobre algum momento da sua vida? Sobre alguma coisa que você passou? Então, é desse tipo de história que eu tô falando. Nessa minha reflexão, eu cheguei numa conclusão que eu sinto que eu preciso compartilhar com vocês. Então aqui estou eu. Tá. Espero que esse vídeo seja levemente interessante para os senhores. Por enquanto tá sendo. Importância da história. Let's go. Sabe, eu sou um cara que eu definitivamente não sou próximo da minha família. Eu não sou próximo dos parentes que moram longe e nem dos parentes que moravam na mesma casa que eu. Eu sou bem na minha e eles entendem isso. Aham. Mas cerca de 2 anos atrás teve uma noite completamente aleatória que eu parei pra conversar com a minha mãe sobre alguma coisa e um assunto foi emplacando no outro e ela começou a me contar história atrás de história. Ela começou a me contar momentos da vida dela, momentos da vida do meu falecido avô, momentos que meus parentes distantes passaram. E nesse momento, ouvindo ela contando todas essas histórias, eu senti um sentimento bom e uma conexão que eu nunca tinha sentido antes. Porque eu nunca tinha parado pra Entendo. sentar na frente dela e ficar ouvindo ela contando histórias, sabe? Eu acho que a gente negligencia muito as pessoas quando elas querem contar uma história e a gente não tá com paciência, tá ligado? Eu sou culpado disso na maioria das vezes porque eu não gosto muito de ouvir as pessoas contando tantas histórias assim, mas nos momentos em que eu parei pra ouvir, e no caso das pessoas certas que eu queria ouvir as histórias, eu senti exatamente isso que ele tá falando. Uma conexão, tipo assim, um pensamento de por que a gente não fez isso antes, sabe? Por que eu só não ouvi? Por que eu só não, sabe, ouvi as histórias? É uma sensação boa, eu acho. E eu sei que isso pode soar estranho pra algumas pessoas, porque ela é minha mãe, e as pessoas acham que, tipo, por ser sua mãe, você tem que ter uma conexão super forte. Uhum. Mas é que muitas vezes a gente tá tão no nosso mundo que a gente acaba se desconectando do resto. Uhum. Nesse dia eu fiquei umas 3 horas ouvindo ela contar histórias. E depois disso nós Putz, mas aí 3 horas aí eu não consigo. Muito tempo. dois nos levantamos da mesa, ela foi pro quarto dela, eu fui pro meu e voltei pra minha vida virtual. É que tem aquele negócio também, né, de recordar e viver.
Eu sou um grande defensor dessa história, dessa frase. Porque assim, vocês já contaram uma história muito boa da vida de vocês? Que vocês conseguiram até, tipo assim, lembrar do cheiro do momento que vocês estão contando e sentir esse cheiro? Eu acho bizarro. Eu usei cheiro como exemplo, mas vem vários outros sentimentos que a gente sentia no período daquela história, tá ligado? É muito doido. Falou o cara que faz live falando da vida. Errado. Eu faço live falando da vida dos outros. Uns dias depois, sentamos nós dois na mesa e eu puxei assunto com ela só pra ouvir ela contar mais histórias. Eu queria saber mais sobre o que ela tinha vivido e sobre o que meu avô tinha contado pra ela de história. Ouvi desde história de briga de bar até história de Saci Pererê. E teve algumas até que bem macabras envolvendo coisas paranormais. Eu tô muito curioso pra saber se as duas histórias estão conectadas. Se era o Saci Pererê brigando no bar. E de novo eu fiquei por horas ouvindo ela falar e me veio aquele sentimento bom de estar descobrindo novas histórias. Ela me contou da vida do meu avô como marceneiro e sobre ele ter andado pelo Paraná e Mato Grosso do Sul inteiro. Ela contou sobre ele ter feito parte de uma construção de uma vila importante em Foz do Iguaçu, que é uma cidade do Paraná. Onde fica aquelas cataratas, sabe? Você deve lembrar aquelas cachoeirinhas meia-boca que tem? Então, é lá que fica, é lá que fica. Depois dessas conversas, você deve lembrar aquelas cachoeirinhas meia-boca que tem? Então, é lá que fica, é lá que fica. É brincadeira, tá bom, gente. Eu acho bem bonitas as cataratas. Se eu pudesse, beberia toda a água que tem lá. Água salgada, que delícia. É salgada? Fica. Depois dessas conversas, eu parei pra pensar sobre como eu queria ter conhecido meu avô. Quer dizer, de certa forma, eu conheci ele, né? Eu vivi com ele até os 9 anos de idade. Mas eu não conheci as histórias dele. As histórias que eu ouvi foram através da minha mãe, que em algum momento da vida dele, ele contou pra ela. Mal sabia ele que um dia o netinho dele, que passava o dia inteiro vendo desenho e comendo traquinas, um dia teria interesse em ouvir a vida inteira dele, caso ele estivesse vivo. Eu lembro que ele era muito fã dos filmes do Mazzaropi e das HQs do Cowboy Tex. Ele tinha muita HQ do Tex. Teve uma vez que eu peguei uma dessas HQ dele e comecei a pintar com canetinha colorida, porque era em preto e branco. E eu nem sequer tomei bronca, porque ele era uma pessoa muito tranquila. Eu me lembro de quando ele cortou madeira, serrou, pregou e montou alguns móveis pra gente usar em casa. Uma estantezinha com 3 níveis pra guardar coisa e um retângulo grande de madeira que a gente forrou com travesseiro e usou como sofá por um tempo. Bro, esse vídeo tá me deixando triste. Toda vez que eu reajo a um vídeo, eu tô prestando atenção nele, mas ao mesmo tempo eu tô pensando... que legal, eu tô tentando relacionar comigo alguma coisa que ele tá falando pra que eu possa contar, sabe? Pra não ficar aqui parado assistindo o negócio, porque afinal de contas eu tô fazendo um react. Só que aí agora me vem um negócio, eu não tenho uma história assim pra contar do meu avô, ou até mesmo... Eu tenho algumas histórias do meu pai, assim, mas eu não consigo lembrar de uma história em específico que me deixou, assim, empolgado, sabe? E é provavelmente porque eu não prestei atenção. Provavelmente porque eu não prestei atenção. Aí eu fiquei triste, agora. Eu quero ouvir mais histórias dos meus avós. Tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai já faleceram também. O pai da minha mãe faleceu mais recentemente. O pai do meu pai faleceu em 2015. Na verdade, sim, eu tenho muita história do meu avô. Não posso contar nenhuma em live. Vamos lá. Por uns bons anos, na verdade. Numa das casas que a gente morou tinha um espaço em aberto que não servia pra nada, porque já tinha a cozinha, a sala, a garagem, então aquele espaço tava ali à toa. Pois meu avô foi lá e subiu uma parede fina de madeira nesse espaço e fez um quarto só pra ele. E quando eu falo isso, eu consigo lembrar levemente daquela parede finazinha de madeira, mas que cobria todo o espaço, sabe? E dele trabalhando nesse projeto dele pra ter o quarto. E ele fazia essas coisas com 80 anos de idade, depois de passar uma vida inteira sendo marceneiro. Talvez algumas pessoas duvidem dessas histórias depois de eu falar a idade dele, mas sinceramente não teria por que eu mentir num vídeo desse. Eu inclusive lembro de ficar brincando com o pó de serragem que sobrava das madeiras cortadas. Por algum motivo eu achava muito legal. Era isso! Era pó de serragem! Esquece. Satisfatório ficar brincando com aquele pozinho. Só lembrei de negócio. E aí eu contei pra minha mãe sobre isso e ela falou que quando ela era pequena, na casa que eles moravam, ela também brincava com pó de serragem que sobrava. Cara, que saco, eu tô tentando pensar em uma história legal, mas agora eu lembrei que eu e meu primo roubamos as revistas pornôs do meu avô, que ele guardava no banheiro dele e da minha avó. Eu não tenho uma história legal pra contar? É isso que vem na minha cabeça pra contar agora? Que inferno, deixa eu voltar. Brincando com aquele pozinho. E aí eu contei pra minha mãe sobre isso e ela falou que quando ela era pequena, na casa que eles moravam, ela também brincava com pó de serragem que sobrava das madeiras que ele cortava. São umas coincidências que eu acho bem interessante. Por que eu contei tudo isso? Eu não sei exatamente. Mas o meu ponto é que eu queria ter ouvido as histórias dele pra que elas vivessem por mais tempo, dentro de mim. Eu tenho a visão de que você só conhece alguém de verdade depois da pessoa contar momentos da vida dela pra você.
independente de serem histórias felizes ou tristes. E ele fez certo em contar as histórias que contou pra minha mãe, porque só assim eu descobri um pouco mais da vida do meu avô, que infelizmente eu tenho poucos registros junto. Deve existir no máximo 2 álbuns de fotos antigas na casa que eu morava. Na época que ele estava vivo não era popular celular com câmera, e câmera digital era caro. Então Poucas não fotos. existem muitos registros da época entre meus 6 e 10 anos de idade. Cara, é por isso que eu nunca julguei a minha mãe, por exemplo, em ceias de Natal, quando ela tirava muita foto. Ou só filmava o meu avô. Ela filmava o meu avô. O meu outro avô também, ela filmava os dois. E parando pra pensar, era literalmente a única vez no ano em que ela conseguia fazer isso. Tirar foto da gente junto, assim. Do meu avô, da minha avó e tal. Eu sempre via isso e a minha mãe falava assim, ai, desculpa, tá pedindo foto. Assim, não, vamos tirar mais, vamos tirar mais. E até com a minha mãe eu não tenho mais costume tanto de tirar foto. E as últimas fotos mais bonitas, assim, que tá eu e ela arrumados, no caso, assim, tipo, de banho tomado, bonitinho, um do lado do outro, com uma roupinha ok, são no Natal. Foda, né? E nem tem tanta foto mais. Nem tem tanto vídeo. É foda pensar também que já faz uns 4, 5 anos que Natal tá cada vez diminuindo mais de pessoas. Não só porque algumas já não estão mais entre nós, mas também porque família briga por motivo idiota e se afasta e aí vai diminuindo cada vez mais de pessoas. Não ironicamente, eu acho que o assunto que o Bruno tá trazendo é uma coisa que uniria família de novo e as pessoas, sabe? E caso tenha existido, provavelmente Contar esses histórias. arquivos digitais se perderam em algum HD antigo e estragado. Então o que resta são histórias contadas por pessoas que conviveram com ele, ou histórias que ele contou pras pessoas. É isso que fortalece as memórias. É isso que, de certa forma, eterniza uma pessoa. Se bem que eternidade é muito tempo, já que até o Sol e o Universo têm um tempo finito de vida. Então, corrigindo o que eu disse, é isso que faz uma pessoa viver por mais tempo. Alguma vez na sua vida você deve ter escutado que alguém que faleceu permanece vivo dentro das pessoas. E o que faz ele permanecer vivo são justamente os momentos compartilhados, os ensinamentos que foram passados, as histórias que foram contadas. E quantas histórias será que ele deixou de contar? Quantas histórias será que partiram com ele? Algumas que não tinha registro algum e que ele acabou esquecendo com o tempo. Enquanto eu refletia sobre isso tudo... Tem uma coisa muito bonita e ruim ao mesmo tempo nisso. De saber que muitas coisas que ele viveu felizes foram embora com ele. É uma coisa triste, mas ao mesmo tempo legal. Tipo assim, vou guardar pra sempre comigo, sabe? O que eu vivi. Ao mesmo tempo que é meu. Tipo assim, é triste e alegre ao mesmo tempo. Ou eu tô maluco? Tudo foi quando eu parei pra pensar na importância de você, além de viver os momentos, também contar ele pra outras pessoas. Porque só assim esse momento vai viver por mais tempo. Só assim você vai viver por mais tempo. Mas é claro que nem sempre nós teríamos pessoas pra ouvir nossas histórias. Até porque as pessoas geralmente gostam de histórias com grandes aprendizados ou grandes superações. Então por isso que eu também acho importante a gente fazer um bom uso da era digital. Quando você estiver vivendo sem ninguém pra ouvir seus momentos, registre eles para que você possa lembrar por mais tempo, para talvez um dia você contar para alguém que esteja disposto a ouvir. Até porque de nada serve uma história contada para um ouvinte que não tá interessado. No ano passado dá pra dizer que eu não produzi quase nada de conteúdo, de eu ter postado tipo 6 vídeos no ano. Mas eu vivi bastante. E eu registrei tudo isso. Pra quem me segue no Instagram, teve que me aturar postando 10 stories por dia de coisas totalmente aleatórias. Desde eu tomando chuva em um parque aleatório, até foto de sushi. Inclusive, eu gostaria de revelar a todos aqui que eu como sushi com garfo. Usar hashi é muito difícil. Chegou uma hora que eu comecei a postar tanta story, tanta coisa do meu dia, que eu comecei a considerar que eu Quem é o Babidi? É gato dele? Eu adorei o nome. tinha virado uma blogueirinha genérica. Mas quando chegou o ano novo, eu resolvi fazer uma montagenzinha de retrospectiva igual todo mundo tava fazendo. E aí eu fui lá no meu arquivo de stories, subi até janeiro e fui descendo mês por mês.
E aí eu me lembrei de que eu tinha vivido muitos momentos legais. Metade deles eu já tinha esquecido, mas os registros fizeram eu lembrar. Claro que eu não vivi uma vida de loucuras, cheio de história pra contar, mas com certeza uma história... É do Orochi? Caralho, eu não sabia. Fizeram eu lembrar. Claro que eu não vivi uma vida de loucuras, cheio de história pra contar, mas com certeza uma história ou outra eu consigo tirar daqueles stories ali. O engraçado é que comigo aconteceu o contrário. No passado eu registrava tanto que depois eu criei uma versão em querer registrar demais. E é como se antes eu vivesse por causa de uma lente de câmera. Tipo assim, eu só quero viver através dessa lente. Se eu vou viajar pra tal lugar, eu tenho que gravar um vídeo disso. Se eu for fazer tal coisa com um amigo meu, eu preciso colocar isso através das lentes do meu celular. Era sempre, tipo assim, eu não era espontâneo. Era porque eu aprendi que eu tinha que fazer isso. Entre aspas, tinha, né? Porque eu não tinha, na verdade. E aí eu acabei criando uma versão e não registrando mais tanto. E querendo viver e não registrar. Tipo assim, eu quero viver, eu quero guardar pra mim. É por isso que eu acho que eu quis dizer que o avô dele nunca ter... tipo assim, quais histórias que ele nunca contou. O fato dele levar essas histórias só pra ele, tem uma certa beleza nisso. Tem uma coisa singular aí, eu acho. Hoje em dia, talvez se eu olhar meus registros, assim, de fotos e stories, e talvez nem necessariamente na internet publicado, mas se eu olhar algumas coisas que eu tiro foto de vez em quando, eu vou lembrar de muita coisa boa também. Mas é bizarro como comigo aconteceu ao contrário, sabe? De eu conscientemente não querer mais compartilhar tanto. Na BGS eu conheci dinossauros do YouTube, e eles são gente fina demais. No caso, o BRKS Edu, o Funk Black Cat e o Hayashi. Acho que o Hayashi deve ter uma diferença de uns 60 anos entre eles. Mas isso aí a gente deixa em off. E, inclusive, eu falei de VR com eles. O Claro. Homem VR nunca para. A gravação Claro. do Ópera que eu falei no início desse vídeo também foi um momento muito marcante pra mim no ano passado. Eu viajei de avião pela primeira vez, eu participei pela primeira vez de uma produção gigante como... Quando o Bruno me falou que era a primeira vez que ele tinha viajado de avião, que eu... Quando o Opera GX entrou em contato com a gente, comigo, eles deram essa ideia de ser um time meu contra o do Jean, e aí eles pediram recomendação de 2 canais pra participar comigo, 2 pessoas pra participar comigo de um game show. Aí eu assim, ok, tem esse cara aqui, que é o Bruno Hatak, e tem o Bruno Rolandinho. Eu falei, eu quero essas 2 pessoas no meu time. E aí o Opera GX entrou em contato com eles, etc, negociou, fechou. E aí o Bruno me contou que essa era a primeira vez que ele tava fazendo alguma coisa assim, e eu fiquei, caralho, é a primeira vez que ele tá fazendo um negócio assim. Ele me contou, eu tô viajando de avião pela primeira vez, não sei o que e tal. Eu assim, cara, não sabia. Eu não tinha me tocado. Eu guardei isso pra mim, assim, eu guardei de um jeito quase como se ele fosse meu filho ali. Tipo assim, eu vou cuidar dele aqui. É a primeira vez que ele tá num job desse, esse povo aqui, sei lá, se assusta, se não sei o que. Eu assim, não, vou ajudar ele aqui, não sei o que. E aí, quando ele me falou que foi a primeira vez que ele viajou de avião, eu assim, cara, o negócio é sério, sabe? Pra ele tá sendo... Tipo, eu vou explicar um negócio muito específico pra vocês. Digamos que você mora num lugar que é considerado turístico pras outras pessoas. E aí tem um lugar muito famoso na sua cidade que todo mundo vai lá tirar foto. Só que você já tá cansado desse lugar. Você não aguenta mais esse lugar. Você olha ali, tipo, passa o olho e tal. Porque você mora ali. Você olha aquilo ali todo dia, sei lá, passando de ônibus ou caminha ali perto, sei lá. Você vê aquilo ali muitas vezes. E aí, de repente, chega alguém na sua cidade que você gosta muito. Tipo, chega assim, pela primeira vez, sua avó tá vendo aquele lugar. Que ela era do interior, ela nunca viu o mar, digamos assim. Sua avó morava no interior, ela nunca saiu de lá, não sei o quê. Vou mostrar o mar pra ela pela primeira vez. Só que você vê o mar todos os dias. E aí essa pessoa olha o mar e começa a chorar. Essa mulher olha o mar e começa a chorar e... Aí você olha o mar já com olhos diferentes. Você olha assim, caralho, o mar realmente ele pode ser uma coisa muito especial, assim, sabe? Foi uma grande coisa pra minha avó. E aí você olha o mar de uma maneira diferente. E aí... É bonito ver a reação, exatamente. E aí, quando... Olha a comparação que eu fiz, meu Deus do céu. E aí, quando o Bruno chegou lá e me contou essas coisas, eu pensei assim... Uma coisa que, na verdade, já é comum na minha profissão, porque eu faço isso há 13 anos agora. Vai fazer 13 anos que eu tô na internet fazendo essas coisas. Pra ele tá sendo uma coisa grandiosa, assim. Uma produção grande e tal. E um monte de gente trabalhando e tal. E aí, quando eu vi ele tendo essas reações, assim... De primeira vez, de tipo, caramba, olha só o que tem aqui. Eu senti essas coisas. Eu ressenti os negócios, assim, realmente, isso
Isso aqui é grande, tipo, é um trabalho grande, é uma empresa legal, tá acontecendo isso e tal. E aí eu comecei a repensar na minha vida, tá ligado? Eu comecei a repensar na minha vida e, tipo assim, comecei a ver com outros olhos de novo. É quase como se eu revivesse pela primeira vez o negócio. Pronto. É isso. Eu curti mais, exatamente. É quase como se eu estivesse vendo o mar pela primeira vez. Talvez não de um jeito tão dramático assim, do Job pro mar da minha avó que viu pela primeira vez, digamos assim. Mas nesse sentido. Que bom que vocês me entenderam. Aquela, e eu conheci pessoalmente o Luba e o Rolandinho, que são uns caras muito da hora. E a gente ficou por horas trocando ideia até chegar a hora da gravação. Ficamos mesmo. Inclusive, teve uma hora na gravação que cada integrante de um time era pra fazer uma frase de provocação pro outro A minha cara. What the fuck? time. Inclusive, teve uma hora na gravação que cada integrante de um time era pra fazer uma frase de provocação pro outro time. E na hora de gravar, eu travei. Eu não sabia o que falar, minha mente deu um branco e tava todo mundo esperando, a câmera gigante apontada na minha cara, a diretora esperando, a plateia, e eu pensando, até que Luba TV veio ao meu resgate e ele falou no meu ouvidinho uma frase pra eu falar. Um cara bem fofo, eu diria. Foi legal contar a história desse dia pros meus amigos. E aí depois de ver esses momentos eu me pego imaginando. Seria bem legal também se eu pudesse sentar na varanda do lado do meu avô, naquelas cadeiras de velho, sabe? Quando o velho senta sem camiseta fica tudo marcado as costas. Seria bem legal poder sentar na varanda e contar pra ele essas histórias, sabe? Porra, eu não quero chorar nesse vídeo. Eu já chorei hoje. Antes da live eu já chorei, eu não quero chorar de novo. Talvez esse vídeo esteja confuso pra muita gente, mas não desiste de mim ainda. Me escuta. O que eu quero dizer mesmo pra vocês é que o ser humano não seria nada sem história. Não saberíamos sobre quem veio antes de nós e não saberíamos sobre as pessoas que convivem com a gente. Porque a história é importante em diferentes escalas. História é o registro de um momento. Seja esse registro escrito, falado, fotografado ou gravado. Somos feitos de história. Esse canal aqui mesmo, a maioria de vocês só estão aqui agora porque vocês provavelmente viram eu contando alguma história incrível. Seja essa história um registro de algo que aconteceu com outra pessoa ou um registro pessoal. É importante a gente fotografar momentos e até escrever sobre eles pra não esquecer. Mas acho que é bom lembrar também que uma história contada de uma pessoa pra outra pode durar muito mais que um papel ou um pendrive. Eu a história concordo. que meu avô contou foi passada pra minha mãe e depois foi passada pra mim. Eu concordo. E eu acho também que quando você pelo menos escreve, depois que uma coisa legal aconteceu, que você realmente sentiu assim, porra, esse dia foi foda. Esse dia foi massa. Tipo assim, escreve no final daquele próprio dia. Porque naquele momento você vai estar... suas emoções vão estar tão fresquinhas que vai ser diferente do que se você contar 7 dias depois. Vai ser diferente. 7 dias depois, se você já tivesse escrito, você vai olhar... Realmente, eu senti isso daqui. Sabe? E pode ser que ela dure gerações caso eu resolva ter filhos um dia. Esse é o poder da história. Ela é o que nós somos, mas ao mesmo tempo ela vai viver mais do que nós. Então toda essa reflexão que eu tive é pra poder dizer algumas coisas pra vocês. Não deixe que as suas histórias morram com você. Não deixe que as histórias dos seus avós ou dos seus pais morram com eles. Se você deseja ser um bom contador de história um dia, primeiro você precisa ser um bom ouvinte. E eu sei, a maioria de vocês vai falar que tem uma vida sem... Arrasou, meu! Como que eu vou ter história pra contar se eu fico 24 horas por dia no Discord? Talvez fique menos horas. Se você deseja ser um bom contador de história um dia, primeiro você precisa ser um bom ouvinte. E eu sei, a maioria de vocês vai falar que tem uma vida sem graça, que não tem história nenhuma pra contar. Mas às vezes aquela história de quando você estava subindo no ônibus e acabou tropeçando, já seja o suficiente pra fazer você viver por mais tempo dentro de outra pessoa. Dentro de um ouvinte que guardou pra ele a história que você contou, por mais boba que ela seja. Muitas vezes eu me pego contando pros outros histórias engraçadas que meus amigos passaram e contaram pra mim. E eu, indiretamente, tô fazendo esses amigos viverem por mais tempo. Eu achei que era uma foto aleatória, até eu olhar pro rosto das pessoas. Vocês conseguem entender o que eu tô tentando dizer ou eu só pareço um louco aqui? Consigo. Mas sério, me escuta aqui. A próxima vez que algum parente ou amigo chegar em você pra contar alguma história, para pra escutar ela. Se ele falar que viu um lobisomem, um alienígena, um fantasma, não reclama, não critica. Só escuta. Deixa ele terminar a história dele. Quando seu irmãozinho ou irmãzinha, priminho ou priminha, chegar em você pra contar sobre o dia deles, uma história do dia deles, por mais bobo que seja, escute com carinho. Quantos contadores de história será que desanimaram e deixaram de compartilhar seus momentos por conta de ter compartilhado com maus ouvintes? E pode chegar um dia que você não vai conseguir ouvir as histórias. Minha avó recentemente foi diagnosticada com Parkinson. E ela sempre foi uma pessoa muito pra cima. Eu não consigo lembrar dela não rindo.
Ela sempre ria. E minha avó era sapeca. Minha avó era muito sapeca. Ela passava trote, ela conta as histórias dos trotes, que ela ligava pro povo. Ela estudava em colégio de freira. Ai, é que essa história é terrível. Não vou contar essa história. Eu vou contar por cima porque eu comecei, agora eu vou falar. Mas ela estudava num colégio de freira e ela... Eu realmente não posso contar essa história. Mas digamos que ela enganou uma professora que era freira. Ela enganou uma professora que era freira numa apresentação de colégio. Eu não posso contar, vocês não estão entendendo. Minha avó tinha uma apresentação de trabalho pra fazer. E aí ela notou uma coisa na freira. Ai, não tem como contar. Bom, foi minha avó. Enfim, é que assim, tinha uma freira que era meio malvada. E ela tinha um... Ai, eu não... Como é que eu vou contar isso? Eu não posso contar isso, gente. Foi um crime grave? Não, não foi um crime. A minha avó tinha uma apresentação de trabalho pra fazer na sala de aula. Eu não posso contar. Gente, eu não posso contar. Não posso. É bad. Minha avó era criança. Tá, vamos lá. Não, ela não atropelou a freira. Tá, ok, vamos lá. Minha avó era criança. Tá, era no colégio isso. Colégio de freira. Minha avó era criança. E ela tinha uma apresentação no colégio pra fazer. E ela... Não sei se contaram pra ela na sala de aula. Eu só sei que ela soube que essa professora, que era freira, que era uma freira meio malvada, tinha ido dar aula sem um aparelho de ouvido dela, da freira. E minha avó não tinha preparado nada da apresentação. Então ela levantou da cadeira pra fazer a apresentação. Todo mundo levantou. Todo mundo fez isso, inclusive. Quer dizer, eu não sei se fizeram exatamente o que minha avó fez. Minha avó levantou da cadeira e ficou falando durante 5 minutos, nada com nada. Ela só ficava mexendo a boca e falando... Porque daí, blá, 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 e blá, 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 blá. Ela não falou nada com nada. Nada com nada. E aí ela sentou e a freira disse... Muito bem, próximo da lista é tal. E aí ela só tirou a nota lá. Sei lá, se foi 10, sei lá. Foi isso. Foi isso que ela fez. Como eu ia dizendo, eu não consigo lembrar da minha avó não contando uma história, assim, engraçada. Que ela, tipo assim, que ela se matava de rir depois. Sabe aquela pessoa que conta piada e ri? Ninguém tá rindo. Ninguém tá rindo da piada... Porque é aquele tipo de coisa... Ah, não, mas pra ser engraçado tinha que estar lá. Só que ela conta, ela se mata de rir. E todo mundo fica... Ah, tá, não sei o quê. E minha avó era muito sapeca. Ela brigava com a minha tia-avó, no caso, né? Irmã dela. Porque a minha avó tirava nota baixa no colégio, geralmente, assim. E a minha tia-avó tirava nota muito boa. E aí, a minha avó ameaçava bater na minha tia. Tu não vai mostrar o boletim pro pai e pra mãe, porque eles vão brigar comigo. Tipo, minha avó era sapeca, era sapeca. Então ela conta essas histórias, ela adorava contar todas as histórias. Eu sei de muita história da minha avó. E aí, recentemente, ela foi diagnosticada com Parkinson. Ela toma os remédios direitinho e tal. Depois que o meu avô faleceu, ela teve ali um período mais pra baixo mesmo e tal. Mas ela sempre continuou, assim, de bem com a vida. Ela sempre foi muito divertida, sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito pra cima. E... Hoje em dia, ela quer contar as histórias e ela tem muita dificuldade. Ela começou a gaguejar. Ela, às vezes, tem dificuldade em lembrar o nome das pessoas com quem que ela tá contando a história. O triste é que eu noto algumas pessoas da minha família sem paciência, querendo atropelar. Sabe o que ela diz? Ela tá tentando lembrar o nome de uma pessoa, aí vem alguém assim... A tal pessoa, a fulana. Não era fulana, era o... Não sei o que... Não, era fulana sim. Continua, tipo assim... Teve um dia que eu arranjei briga. Porque começaram a fazer isso e eu briguei. A pessoa assim, deixa ela contar. E aí falei mais umas coisas lá, não sei o quê. Que custa ter paciência. Se você não é próximo de parente, independente do motivo que seja, para pra ouvir os seus amigos. Para pra ouvir os parentes dos seus amigos. E se lembre sempre, tudo que você guardar, por mais que não tenha nenhum ensinamento por trás, vai estender a vida daquela pessoa. Só vê se não usa essa reflexão minha pra pensar em ex-namorado ou ex-namorada, pelo amor de Deus. Que isso daí já passou da hora de você superar. Tô falando com você mesmo, Nicolas. Maria, tô vendo você aí. Talvez tenha alguém vendo esse vídeo agora que até esteja meio pra baixo por não ter ninguém pra compartilhar histórias, mas se lembra do que eu falei antes. Registre os momentos para que você possa contar pra alguém que esteja disposto a ouvir no futuro. Se vocês me permitirem acrescentar algo aqui, sempre que eu viajo de ônibus durante o dia, eu passo muito tempo olhando pela janela cada cidadezinha que eu passo. E eu fico imaginando como que deve ser morar ali naquele lugar. Fico imaginando como deve ser a vida daquela pessoa que tá andando ali na calçada do lado do ônibus. Quantas histórias será que ela deve ter pra contar? Quando eu tô andando pelas ruas de alguma cidade grande, eu fico admirando os prédios e olhando as janelinhas com luzes acesas e pensando... Em cada uma daquelas janelinhas tem uma vida inteira acontecendo, ou mais de uma. E antes que alguém ache que eu uso coisas ilícitas pra chegar nesses pensamentos, não, eu penso nisso sóbrio mesmo.
Pra gente finalizar esse papo aleatório meu aqui, que eu não sei se tem alguém que ainda tá escutando, existe uma banda nórdica chamada Wardruna, que fez umas músicas pra série Viking. Tem uma música deles chamada Helfgin, que tem uma frase bem no finalzinho que me marcou bastante e que eu guardo comigo. O gado morre, os parentes morrem, você também morrerá. Mas eu sei de uma coisa que nunca morre, a reputação daqueles que se foram. E o que é a reputação de alguém, se não histórias que os outros contam sobre ele? É o que eu disse, gente. A sua história vai viver mais que você. E o que você quer que ela seja? Isso é verdade. O que você quer viver pra contar? É alcançável? Ou você já alcançou? Com essas perguntas levemente existenciais, eu me despeço de vocês. Eu devo confessar que caíram algumas lágrimas quando eu tava escrevendo o roteiro e eu tava na parte em que eu falava sobre meu avô. Eu imagino. Inclusive, uma curiosidade totalmente boba, eu, durante a minha infância inteira, nunca chamei ele de vô, de vovô ou avô. Eu sempre chamava ele pelo nome, João. Não sei porquê, mas chamava. E ele não achava ruim nem nada, porque, querendo ou não, era até fofo, tipo, a criança chamando pelo nome sempre, sabe? Ele foi um cara da hora. E já fazem uns 12 ou 13 anos que ele se foi. Bastante Talvez tempo. esse vídeo não faça sentido pra muita gente, talvez alguém pense que isso seja encher linguiça ou que eu esteja querendo ser profundo demais, mas não é, eu só realmente queria compartilhar essa reflexão que eu tive numa viagem de 8 horas dentro de um ônibus. Para as pessoas que esse vídeo fizer algum sentido, muito obrigado por me escutar. Registre os momentos com seus pais, registre os momentos com seus filhos, registre os momentos com todas as pessoas que você tem algum carinho. Tira foto, grava, escreve, para um momento para observar e admirar o ambiente em que você se encontra quando você estiver num momento muito da hora. Sério, de verdade, quando você perceber que tá num dia muito legal, um momento muito legal, só fica em silêncio e dá um 360 lentamente. Confia em mim, você vai lembrar desse momento muito melhor. E é claro, escute as histórias que as pessoas têm para te contar. Talvez o mais próximo de imortalidade que nós conheceremos seja a história. Mas eu acho que eu já tô viajando demais, então é melhor acabar o vídeo por aqui. Gente, bom vídeo. A mensagem que eu queria passar, eu já consegui passar. Até uma próxima, senhores. Fiquem bem e... tchau. Ó. Ah, eu não vou ler. Eu não vou ler que eu vou chorar. Consegui não chorar. Deixa eu mandar o link pra vocês, caso alguém não tenha assistido ainda. Vídeo muito bom. Engraçado, eu também chamo meu pai pelo nome, né? Eu nunca chamei meu pai de pai. Às vezes eu falo, por exemplo, paizinho, não sei o que, paizinho isso, paizinho aquilo. Mas o costume mesmo foi sempre chamar ele pelo nome, Otto. E foi mais ou menos... Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Bruno. Otto foi a primeira palavra que eu falei. Provavelmente porque a minha mãe chamava ele de Otto, enquanto o meu pai chamava minha mãe de mãe ou mami perto de mim e tal. E aí eu comecei a chamar minha mãe de mami, etc. E aí quando eu falei Otto pela primeira vez, eles acharam bonitinho. E aí minha mãe conta, né, que quando eu comecei a falar, que eu falei Otto pela primeira vez, todo mundo pedia, fala Otto então, Otto. Aí eu ficava falando Otto pra lá e pra cá, e até hoje eu não consigo chamar meu pai de pai, é muito estranho. Mas eu gostei muito desse vídeo do Bruno também, acho que tem coisas... são reflexões que ele faz que fazem a gente pensar. Acho que é quase um superpoder do Bruno, tá ligado? Fazer vídeos sobre reflexões que ele tem numa viagem de ônibus que duraram 8 horas, em coisas pra gente refletir, repensar na vida e tal. E senhor Bruno, com certeza, contar histórias, provavelmente, as histórias que a gente tem pra contar, provavelmente é o mais perto de imortalidade que a gente vai chegar nessa vida. Excelente vídeo. O link tá no chat pra vocês, vou colocar mais uma vez. Hot Tab com ele foi muito legal com o Rolandinho também. Foi um trabalho bem cansativo, assim, foi de... Como ele falou, né? Ele sentou ali na frente pra falar... Porque, assim, pegaram a gente de surpresa. Eu tinha que falar uma frase pra, tipo, dar um roast nos outros concorrentes, que era o time do Jean. Fizeram isso com o Rolandinho também. E fizeram com o Bruno. Só que ninguém tinha avisado que a gente precisava fazer isso. Tipo, a gente não preparou nada. Então, era quase como se nós três tivéssemos que inventar na hora uma coisa que o outro não podia falar. E aí eu falei um negócio lá, tipo, não sei por que... Acho que... O que eu falei? Não sei nem por que isso aqui é chamado de competição, sendo que o outro time é do Jean. Falei uma coisa assim, tipo, bem aleatória mesmo. Perdemos, inclusive. Foi ótimo, foi legal.
E aí o Rolandinho falou outra coisa, e aí o Bruno sentou pra falar outra, e aí ele realmente deu uma travada. Só que, pensa, é o primeiro trabalho grande desse influenciador. Colocaram ele na frente de uma câmera gigantesca, na frente de uma plateia, que tava um monte de gente ali atrás. Muita gente. Era uma produção muito grande, então tinha muita gente pra lá e pra cá. E aí vai, fala, silêncio no set, fala. Foi uma puta pressão. Quando passou, se eu não me engano, ele tentou falar alguma coisa, ele pensou assim, não, tô pensando. Aí que eu olhei aquilo ali, eu saí correndo. Assim, amigo, fala um negócio assim, ó, blá, 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 blá. E aí eu lembro que ele falou e a diretora deu uma puta risada. Aí eu assim, eu fui o ghostwriter, tá ligado? Do negócio.